Boa tarde, na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na lição bíblica de hoje. Hoje nós temos um tema maravilhoso, né? Uma vida de frutificação, né? Estamos chegando à conclusão do primeiro trimestre de 2017, né? Com a lição de número 13, né? Tivemos uma lição maravilhosa nesse trimestre. Você que participou da escola bíblica dominical, com certeza você foi edificado, que você participou com a intenção de aproveitar mesmo o conteúdo da lição. E estudamos aí esse tema maravilhoso, as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Como o crente pode vencer as verdadeiras batalhas espirituais travadas diariamente, né? Esse foi todo o tema da escola bíblica desse trimestre, maravilhoso, né? As obras da carne e o fruto do Espírito foi a primeira lição. Depois veio o propósito do fruto do Espírito em nossa vida, né, irmãos? E a terceira lição foi o perigo das obras da carne, né? Essa atuação tremenda de que o pecado tem na nossa vida, que pode nos afastar da pessoa de Deus, nos afastar da igreja, da comunhão com a igreja, né? E por isso essa lição foi de muito proveito, pois ela traz benefícios, né? Traz fortalecimento, amadurecimento, né? Encorajamento, né? Para vencermos essa batalha espiritual travada na nossa vida diariamente, né? A lição de número 4 foi alegria, fruto do Espírito, versus inveja, hábito da velha natureza, né? Esta alegria, né, maravilhosa, constante na vida do crente, que é a alegria na pessoa de Deus, né? Que temos prazer com as coisas de Deus, nos alegramos, como dizia o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? E nos alegramos com o progresso da igreja, o progresso dos irmãos, alegramos quando o irmão é batizado no Espírito Santo, nos alegramos quando o irmão é consagrado ao diaconato, ao presbitério, chega até o pastorado adjunto, ou até mesmo uma promoção de professor de escola dominical, nos alegramos com a prosperidade financeira dos irmãos, né? Isso é uma alegria provinda do amor de Deus, né? do amor ágape, que é um amor sem exigir nada em troca, né? É o amor incondicional, o amor de Deus, né? Não espera nada em troca. Então, tendo o cristão esta alegria com o sucesso dos outros, então com certeza a inveja jamais terá vez nas suas atividades, né, na sua atitude, no seu modo de viver, né? De maneira nenhuma ele terá inveja, pois a inveja, ela corrói, ela é a podridão dos ossos, diz a palavra do Senhor, e ela tanto prejudica a pessoa que é possuído por a inveja, como prejudica as pessoas que são vítimas desse olhar invejoso, né? Pois o verdadeiro invejoso, ele além de ter inveja, de querer possuir o que é dos outros, quando não consegue, ele procura atrapalhar para que os outros tenham prejuízo e sejam inferior a ele mesmo, né? Que o Espírito de Deus ele possa habitar em nossa vida e a gente venha possuir conosco o que diz a lição de número 5, paz de Deus, né? Antídoto contra as inimizades, né? Devemos ter essa alegria possuído pela paz de Deus, provindo de Deus, paz consigo, paz com o nosso próximo, paz com o próprio Deus, paz com a igreja em geral, com a nossa comunidade, paz com as pessoas que estão envolvidas conosco no trabalho, paz com colegas de aula, de escola, se você estuda, se nós estudamos, então devemos ter esta paz maravilhosa com os colegas de aula, com os colegas de estudo, uma paz que não tem na nossa mente nenhum sentimento de culpa, de reprovação de maneira nenhuma, porque esta paz, ela de fato é um antídoto, né, que promove, né, que evita as inimizades, né? Se evita as inimizades, ao mesmo tempo ela está promovendo amizade entre as pessoas que nos cercam, as pessoas que se aproximam de nós, né? E a lição de número 6 teve um tema maravilhoso aí, como nós vemos aí, é a paciência, né? Tivemos aí uma extração maravilhosa de exemplos de paciência do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? Imaginemos aí Estevão, quando foi pegado para se tornar um martírio, né? Ele vendo tantas pessoas lhe apedrejando, lhe matando de pedradas, né?
ele ainda olhava para os céus, diz a palavra que ele via Jesus à direita do Pai, e ele olhando, entregando o seu espírito para Deus, ele ainda dizia: Pai, não leva em conta o que eles estão fazendo, Pai, perdoa os seus pecados, né? Pois ele compreendia que as pessoas estavam ali tirando-lhe a vida porque ele amava a palavra de Deus, amava a pregação do Evangelho, amava trazer o reino de Deus para aquelas pessoas, e eles, no entanto, consideravam que ele estivesse contrariando a palavra de Deus, até porque os judeus, eles não criam que Jesus havia vindo ao mundo, e ainda hoje os judeus tradicional mesmo, os judeus que andam segundo a lei mesmo, eles ainda não creem que Jesus já veio ao mundo. Eu sei que de certa forma eles achavam que Estevão estava contrariando a vontade de Deus e o apredejaram ali em público, né? E Estevão, ou Saulo, ali consentiu na sua morte, né? Mas ele, mesmo passando por aquele problema, ele, em vez de orar a Deus: ó Pai, derrama fogo do céu, consome esse povo que eles estão me matando porque eu estou levando a tua palavra, ele antes dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, né? Não vamos levar aí para a vida de Moisés, que foi um grande homem de muita paciência com aquele povo, e entre outros como Jeremias e outros que ministramos na lição do dia. Mas também aqui nós vemos na lição de número 7 um tema também maravilhoso, que foi benignidade, né? Um escudo protetor contra a porfia. Benignidade, né? A benignidade é o estado de espírito da pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, pois benignidade é um fruto ou uma virtude do fruto do Espírito. Bem sabemos que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, temperança, né? Fé, né? Contra essas coisas não há lei, né? E agindo dessa forma, a lei não encontrará em nós nenhum motivo para nos acusar ou condenar, né? Então, benignidade é o estado de espírito que devemos adquirir diante de Deus, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra, para que possamos, de certa forma, né, ter conosco o escudo contra as porfias, né? Muito que venham contender conosco, murmurar de alguma coisa, reprovar por maneira queixosas, de certa forma gerar porfia. Então, se nós somos pessoas benignas, com certeza esse estado de espírito promoverá em nós uma forma de escudo contra as porfias, né? E a lição de número 8 nós estudamos maravilhosamente aqui sobre bondade, né? Que confere vida, né? A bondade que confere vida também. Nós vemos aí, compreendemos aí de fato, de que a bondade de Deus é para que as pessoas tenham vida. Por sinal, ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, né? Para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, que tenha a vida eterna. Porque, segundo João capítulo 3, versículo 6, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? A bondade de Deus aqui estava preocupada exclusivamente com a nossa vida, e vida eterna, vida espiritual, né? Deu o seu próprio Filho. Temos grandes exemplos na palavra de Deus em que a bondade, né, ela tem conferido vida. Já a lição de número 9, nós encontramos um tema também maravilhoso, que é fidelidade, firmes na fé, né? É impossível de a pessoa dizer que tem o fruto do Espírito Santo, e essa virtude do fruto, essa qualidade do fruto, fidelidade, ela não esteja nesta pessoa que diz ter o fruto do Espírito Santo, porque a fidelidade, ela torna o cristão, de certa forma, autêntico, verdadeiro, né? Ele é fiel para consigo mesmo, não trai os seus princípios, ele é fiel para com o seu próximo, cumpre com as suas palavras e honra todos os seus compromissos, e é fiel para com Deus, que seja na missão de evangelização, na missão de doar-se a si mesmo para entregar a sua vida para Jesus, negar-se a bem negar, para que possa ter direito de vida eterna, e fiel para com Deus também, às vezes, com aquele pouco espiritual, material, financeiro que podemos ser para com a pessoa de Deus. Fazer aquilo que Deus determina na palavra dele, que nós devemos fazer para benefício e progresso da casa de Deus, do reino de Deus,
né, agindo com cumprimento a essas exigências de Deus, então nós estamos sendo também fiel para com o Senhor nosso Deus, negando as idolatrias, negando a bebedeira, negando a prostituição, negando os prazeres carnais, a satisfação do ego. Então, negando essas coisas, nós estamos de maneira correta, sendo fiel ao nosso Deus. E na lição de número 10 também nós estudamos aqui sobre mansidão, né? Mansidão também foi um tema maravilhoso, né? Torna o crente apto para evitar peleja, né? A mansidão torna o crente apto para evitar peleja, né? Nós temos por exemplo, né, de mansidão que torna o crente apto para evitar peleja, que todas as vezes que nós encontramos na Bíblia, quando alguém confronta com o servo de Deus, com o homem de Deus, mesmo que ele seja um homem simples do campo, ou que ele seja um herói da fé, como narra em Hebreus no capítulo 11, né, que ele é confrontado por alguém, ele tem uma resposta branda, ele tem um desejo de não entrar em conflito com ninguém, né, nem de brigar, nem de guerrear, e age de uma certa forma com mansidão. Ele, apesar de ele não querer confrontar e agir com ignorância, mas ele sendo manso, ao mesmo tempo ele pode ser forte, porque negar as vontades dos nossos desejos, que muitas vezes é de agredir, de passar por cima, de provar que estamos corretos na força, né? Ele junta a força com a suavidade, e ali age de uma maneira mansa, de uma maneira digna da aprovação de Deus e digna de transformar o inimigo em um amigo, né? Essa que é a verdadeira atitude do verdadeiro cristão. Na lição de número 11 nós estudamos vivendo de forma moderada, né? Vivendo de forma moderada, sem exagero no que faz, sem muita correria, sem ganância pela situação financeira, sem glutonaria, né? Sem glutonaria na nossa alimentação, né? E de certa forma tudo que nós devemos fazer de maneira moderada. Até para a própria evangelização não devemos ser tão espontâneo a ponto de agredir com palavras duras as pessoas que não têm direito de salvação, como muitos evangélicos chegam a pregar, dizer que os outros estão condenados, estão no inferno, e só os crentes que vão ser salvos. De maneira nenhuma. Se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. Mas se eles se consertarem dos seus erros, eles também serão salvos. Se eles não se consertam hoje, mas amanhã, ou depois de amanhã, ou algum dia eles vão ter um resultado dessa palavra que sempre estamos semeando, que a igreja em geral semeia no meio da humanidade, e eles vão aceitar o evangelho. Então essa moderação é um controle, podemos dizer assim, de apetite. Pode ser no sexo, pode ser na alimentação, pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa busca financeira, pode ser na maneira de como agir, resolvendo os problemas com o próximo. Nós devemos ter essa virtude, moderação, que é também um fruto do Espírito, né? Na penúltima lição, que foi no domingo passado, nós estudamos um tema maravilhoso, né, que foi: quem ama cumpre plenamente a lei divina, né? É claro e evidente, né, que os mandamentos registrados ali no Êxodo, no capítulo 20, né, nós vemos ali Deus, como escreveu nas tábuas por intermédio de Moisés, e determinou para que o povo seguisse, que hoje ainda serve de orientação para a igreja atual, né? Esses 10 mandamentos, Jesus, estando aqui na terra, ele fez um resumo, né? Os judeus transformaram em 613 preceitos, né? Criaram um monte de regra que na verdade era necessário para regir o povo, pois eles viviam pela lei. Hoje não, nós vivemos pela graça. E Jesus vindo, trazendo esse mundo da graça para a nossa vida, ele pegou esses 10 mandamentos, os judeus transformaram em 613 preceitos, Jesus transformou em 2 mandamentos. Olha, se tu queres de fato ter direito de vida eterna, de salvação, então ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças,
Esse foi o primeiro. E o segundo, ele disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E desta forma tu está cumprindo toda a lei e os profetas. Porque quem ama a si mesmo jamais quererá mal para o seu próximo, né? Então essa foi a lição de número 12. Quem ama cumpre plenamente a lei. Foi um assunto maravilhoso, muita detalhes maravilhosos, explicações maravilhosas que enriqueceu a vida daqueles que participaram da Escola Bíblica Dominical de número 12, né? E hoje nós temos a lição de número 13, a última lição desse trimestre, né? Por sinal, no próximo domingo já se inicia um novo tema, que é o caráter cristão. Eu creio que com certeza nós vamos ser abençoados através desse estudo bíblico, né? E neste primeiro trimestre, Eziel Gomes trouxe esses temas maravilhosos com relação às obras da carne e o fruto do Espírito, preparando o crente para vencer batalhas espirituais travadas diariamente, né? Então o tema de hoje é uma vida de frutificação, né? Tratando-se dos 9 dons, as 9 virtudes do dom do fruto do Espírito Santo, Eziel Gomes, ele fez aqui uma coisa maravilhosa. Ele discorreu sobre todos os frutos: alegria, de paz, bondade, benignidade, paciência, fidelidade, mansidão, moderação, né? E na lição de número 12, para alicerçar todas essas virtudes que foi discorrida durante todo o trimestre, ele veio falando do amor, que é a base, né? Que é o firmamento, o sustento para todos esses 9 dons, né? E hoje, por último, como resultado das virtudes firmadas no amor, aí vem o fruto do Espírito, ou seja, a frutificação na vida do cristão. Essa frutificação, ela só tem desempenho e prosperidade de verdade se ela estiver alicerçada, o cristão estiver comovido pelo o amor, que é o cumprimento da lei divina, né? O complemento da lei divina. Quem ama cumpre plenamente a lei divina, e esse amor é que resulta, né? Aí vem o Eziel Gomes para esse comentário com uma vida de frutificação. Aí ele traz essa parábola maravilhosa de Jesus, essa analogia de Jesus aqui com relação à figueira, né? A figueira e o lavrador, né? Onde que, analisando a parábola aqui em João, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, né, nós encontramos que Deus aqui está em lugar de agricultor. Jesus está no lugar da videira e o Espírito Santo está no lugar da ceifa, ou seja, das raízes, né? E nós, a igreja, estamos em lugar de ramo, de varas, né, de galhos, como melhor possamos entender, né? E maravilhoso é que Jesus, ele diz no capítulo 2, né, no versículo 2 do capítulo 15 de João: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto, né? Toda vara que estiver em Jesus e não der fruto, ele diz que deve ser tirada, ele tira. Mas toda aquela que der fruto, ele limpa para que ela dê mais fruto, né? O comentarista aqui, ele foi sábio em se expressar, né? Logo no primeiro ponto, né, que trata da videira e seus ramos, né? Ele iniciou com a parábola da videira, depois ele passou para condições para ser produtivo, né? Para que um ramo seja produtivo, ele tem que estar limpo, ele tem que estar poldado, né? E no subponto 3, ele falou aqui da poda, né? Da poda, né? Que toda árvore precisa, né, para ela desenvolver bem, para que ela também possa crescer, para que ela possa produzir frutos, ela tem que estar limpa, tem que estar poldada, tem que estar regada, tem que estar cuidada pelo agricultor, para que venha de fato dar bons frutos, né? O interessante que eu sempre observo na igreja dos nossos dias atuais
é que os cristãos estão muito negligentes com relação aos trabalhos internos da igreja, como cultos de ensinamento, cultos de doutrina. A escola bíblica dominical também é muito vazia em relação ao número de crentes que frequentam nas igrejas, né? E como Deus, ele é o agricultor, como Jesus, ele é a videira, como nós, como ramos, estamos ligados à videira, e precisamos estar na presença do agricultor para que ele limpe, né? Para que ele tire os ramos que está impedindo a produtividade dos galhos, né? Para que ele faça essa poda, é preciso que os galhos estejam ligados na videira, né? Jesus, certa vez, quando ele reprovava a atitude dos cambistas, dos comerciantes dentro da casa de Deus, ele disse que saíssem todos dali de dentro imediatamente, porque a casa de Deus não era covil de ladrão, mas era casa de oração. Ou seja, era uma casa onde as pessoas entravam para se comunicar com Deus. Se comunicar com Deus através da oração, se comunicar com Deus através da palavra, se comunicar com Deus através da pregação, da doutrina, do ensinamento, da correção, né? Por sinal, na poda nós podemos incluir também esse versículo de Hebreus capítulo 12, o versículo 5, que diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, né? Não menospreze a correção que vem do Senhor. No mesmo capítulo 12, o versículo 5 ainda, a palavra diz: não desmaeis quando for por ele reprovado, não desmaeis. No versículo 6 do capítulo 12, ele fala de açoite: e açoita todo o filho que ama e recebe por filho, né, por seu, né? Então, é necessário que a igreja congregue, de que a igreja busque o conhecimento da palavra, as correções, né, a poda de si mesmo, que é os ramos, para que possa. E para isso é preciso que esteja verdadeiramente ligado na videira, na árvore, que é Jesus Cristo, né? Através da comunhão dada pelo Espírito Santo, né, comunhão com a igreja em si, com a comunidade, com os irmãos, no sentido horizontal, agindo de uns para com os outros, com amor, com benignidade, com mansidão, com temperança, com paciência, com todas as virtudes, com fé, né, com paz, né, de todas as formas, uns para com os outros, e ao mesmo tempo no sentido horizontal, também agindo desta mesma forma para com a pessoa do nosso Deus, e sendo produtivo, né, para que o Senhor, mesmo que o joio cresça no meio do trigo, mas um dia ele vai mandar os seus anjos e eles vão arrancar. Aí será uma tirada de verdade do meio do povo de Deus, e desta forma você passará a estar em um lugar que jamais quer. Até um lugar que muitos não querem pregar hoje em dia e dizer que você vai para o inferno. Segundo a Bíblia, toda aquela vara, todo aquele que for separado do trigo, né, que será comparado, segundo Mateus capítulo 25, for comparado a bodes, né, ele será colocado à esquerda, né? Aqui no capítulo 15, Jesus disse que todo ramo que não der fruto ele tira e lança no fogo para ser queimado, né? Lança no fogo. Nesse dia da consumação também, Jesus vai separar aqueles bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita, enquanto que as ovelhas dirão: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E, no entanto, os que estiverem à esquerda lá, apartai-vos de mim, maldito, e para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, né? São palavras duras, são palavras tremenda, mas que a igreja não pode deixar de ouvir e viver no relaxo, sem temor a Deus, né? Deus é um Deus de amor, ele faz de tudo, ele deu o seu próprio filho pela nossa vida, mas há de julgar a humanidade, né? Ele há de julgar, né? E a poda, ela deve ser feita, né, irmãos? Porque na verdade existe muito discípulo dentro da igreja, mas existe muito seguidor, né? E há uma grande diferença entre os discípulos, aqueles que são podados, que são transformados, que absorveram as qualidades do fruto do Espírito, e há também os seguidores, aqueles que apenas seguem, mas não têm aquele compromisso sério com a videira, não está verdadeiramente ligado na videira, né? E não deixa que receba o alimento da ceifa, das raízes, que aqui está simbolizada pela pessoa do Espírito Santo, né?
algumas diferenças entre o discípulo e o seguidor, aquele que está ligado na videira e aquele que apenas segue de longe, está por perto, né? Um seguidor espera pães e peixes, um discípulo é um pescador. Ele anda lutando pelo engrandecimento, o crescimento do reino de Deus. Ele quer dar fruto, né? Ele quer ser frutífero. O seguidor luta para crescer. O seguidor luta para crescer. Enquanto que o discípulo, ele luta por produzir muito, né? O seguidor se ganha e o discípulo se faz, né? O seguidor gosta de afago, o discípulo gosta de servir e do sacrifício, né? O seguidor entrega parte dos seus desejos, o discípulo entrega sua vida, né? O seguidor, aquele que tem o fruto do Espírito, que não tem o fruto do Espírito, ele ouve a palavra e guarda no coração. O discípulo não, ele tem os frutos do Espírito, ele está ligado à videira, ele ouve a palavra, leva esta palavra aos aflitos e traz eles para o reino de Deus, né? O seguidor espera que lhe aponte a tarefa, enquanto que o discípulo é solícito em tomar as responsabilidades. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eis-me aqui, Senhor, né? O seguidor quase sempre murmura, reclama, enquanto que o discípulo obedece e nega a si mesmo. Esse é o verdadeiro discípulo. O seguidor reclama o que reclama que o visitem, porém o discípulo visita, né? O seguidor reclama porque ninguém lhe visita, enquanto que o discípulo, ele é quem faz a visita. Muitas vezes está precisando, mas ele sabe que é discípulo e tem uma missão a cumprir, e ele visita as pessoas que estão necessitadas. O seguidor conhece a Bíblia de capa a capa. O discípulo conhece e pratica o que sabe, né? O seguidor conhece a Bíblia de capa a capa, enquanto que o discípulo, ele conhece e pratica o pouco que sabe, ele põe em prática. Ele não só sabe, ele não só tem o conhecimento, mas ele tem a ligação com Jesus, com a videira verdadeira, e está constantemente recebendo, né, a alimentação através do Espírito Santo, né, do tronco da árvore que é Jesus, né? O seguidor pratica a caridade, o discípulo pratica o mais puro amor, o amor de Deus, o amor ágape, né? Essa é a verdadeira atitude do discípulo. Se nós fôssemos decorrer aqui nas diferenças aqui, nós teríamos que passar uma tarde toda aqui falando da palavra, dessa diferença entre o discípulo, entre o seguidor, né? Mas nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque na lição de hoje tivemos lições maravilhosas, né? Como no segundo ponto, o comentarista aqui estava falando dos fundamentos da frutificação espiritual, como os firmados no amor, como subponto, o primeiro subponto. O segundo subponto, porque o amor é a base da frutificação. Ninguém consegue frutificar, ganhar alma, prosperar, fazer com que a palavra seja bem aceita, se não fizermos tudo isso com amor e preocupação com as almas, né? De maneira nenhuma. Já no terceiro subponto, ele estava tratando aqui cheios do Espírito e de amor. Além de sermos cheios do amor, também devemos ser cheios do Espírito. Além de sermos cheios do Espírito, devemos ser cheios do amor, para que possamos desta forma se empenhar de fato e ser um discípulo e não um seguidor, né? No terceiro ponto desta lição, nós encontramos aqui o comentarista narrando sobre chamados para